Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? É muito importante nós prestarmos atenção nos nossos pensamentos, porque é através deles que nós somos comandados. A vida acontece primeiramente aqui dentro, depois só há exteriorização dela. E a Bíblia lá em Romanos 12:2 nos diz que para que a nossa mente seja transformada, a fim de que nós conheçamos a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Quando nós damos um giro pela Bíblia, nós vamos lá na história, né? Quando o povo foi retirado do Egito, aquele povo que andava no deserto. Eles saíram, ficaram 400 anos lá como escravos. Mas nós podemos observar através da história e também através das séries que nós assistimos, né, que nos ajudam também a compreender um pouco mais, apesar de às vezes, né, a gente saber que elas não são tão fiéis. Mas a gente pode ir lá na Bíblia, comparar e entendermos que a arte ela tem essa liberdade. Ela não é fiel a toda a verdade. Ela, né, ela enfeita um pouco, ela manobra um pouco. Então nós precisamos conhecer e vermos, aproveitar o que é bom, mas sabermos dessa característica aí. Mas o povo saiu de lá, mas viveram 400 anos. Imagina 400 anos. Para nós agora, alguém que vive 100 anos, a minha bisavó viveu 103, né? A minha outra avó viveu 95 e viveu bastante. Agora imagina 400 anos, você tendo uma cultura escravagista, tendo aquele espaço delimitado, suas atitudes, os seus horários. E aí Moisés foi para libertar o povo. E ele teve muito trabalho. Imagina que ele foi conhecido como um homem de grande paciência, mas que acabou perdendo a terra prometida por um momento de impaciência, né? Deus disse para ele tocar na rocha, ele bateu na rocha. Ele estava estressado, ele estava cansado. Apesar de toda a paciência, ele não conseguiu. E aí, nós vemos o povo sempre reclamando, o povo sempre se lamentando. Mas, por outro lado também, era um povo que não tinha uma liberdade, a mentalidade deles ainda estava cativa lá, sabe? A vida deles era limitada. A comida era o prazer deles, era a única coisa que eles tinham, não é verdade? Então, era o foco deles. E quando a palavra de Deus fala para nós renovarmos a nossa mente, quando Deus nos tira de alguma situação, nos leva a outro patamar, e Ele está sempre disposto a fazer isso conosco, é muito importante que nós estejamos atentos a tudo aquilo que ficou aqui como fortalezas de mente, pensamentos arraigados, profundamente enraizados nas nossas mentes, e avaliarmos o que vale a pena e o que não vale. Porque ainda que saiamos fisicamente, né, geograficamente de um lugar, não vai resolver muito se a nossa mente estiver presa lá. Muitas pessoas se prendem ao passado, muitas pessoas ficam muito ansiosas, vivem no amanhã e o hoje não vivem nada. Isso tudo está partindo da onde? Daqui, sabe? É como um quadro, né? Um quadro numa sala de aula. Hoje em dia nós temos as canetinhas, aquele quadro branco. Ele não tem nada escrito. Mas a partir do momento que se escreve ali, né? E alguns deles ficam até manchados, têm dificuldade daquela tinta ser removida na totalidade. E as nossas mentes vão absorvendo tudo isso. Uma criança, desde que ela está lá no ventre materno, que ela passa a desenvolver, né, a audição, ela ouve e ela vai registrando coisas. E o que há em nós que precisa ser removido, precisa ser ressignificado, porque não adianta nós tirarmos e não colocarmos nada no lugar. Não é assim que funciona. Necessário é que sejam substituídos. E essa substituição, ela não se dá automaticamente. Necessário é um exercício. Primeiro, de conscientização. Nós, de fato, na presença de Deus, pedirmos a Ele, e à luz da palavra, talvez de aconselhamentos, de pregações que nós ouçamos, de muitas coisas, ou dentro das próprias igrejas, cursos que nós participamos, estudos que muito nos ajudam. Por isso que é importante estarmos congregados, porque se não estivermos, muito temos a perder. É a ordenança de Jesus.
Mas então, a partir daí, novas realidades, realidades maravilhosas, realidades promissoras, santas, vindo diretamente do coração do nosso Pai, vão substituir aquelas ideias erradas, aqueles valores que não nos trazem felicidade, por vezes enganosos. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos libertar, de nos elevar, de nos levar a patamares de vida abundante, vida feliz, vida promissora. Mas nada disso é conseguido assim instantaneamente, amados. Realmente nós precisamos nos dedicar. Quando nós queremos um corpo, né, que tenha músculos, que perca gorduras, é um conjunto de coisas que nós precisamos fazer. Vigiar nossa alimentação, nosso sono, né, a ingestão de água e exercícios físicos. É um conjunto de coisas para o nosso corpo físico, dormir bem. Agora imagine a nossa vida espiritual, que é aquela que vai ficar. Porque esse corpo que, uma vez que ele for colocado lá na sepultura, ele vai virar pó. Mas o nosso corpo espiritual não. Ele vai para a eternidade. E quais cuidados nós temos dedicado a esse corpo espiritual? Não é verdade? Que habita aqui no corpo físico, nessa dimensão, até que sejamos chamados no dia perfeito para irmos para a glória, levados para a glória. Mas até lá nós precisamos cuidar. E o canal principal que precisa ser cuidado, que vai controlar todas as demais, né, partes do nosso corpo, é a nossa mente. Por isso a insistência, né? A gente está sempre pregando nesse sentido, porque assim como o homem pensa, assim ele é. Está lá em Provérbios 4:23, Efésios, coincidentemente 4:23, com outra roupagem, mas o significado, a essência é essa aí. É necessário vigiar, é necessário renovar, é necessário reestruturar, jogar fora aquilo que não tem valia. E entre essas coisas que nós vamos jogar fora, não só coisas que nós, né, aprendemos naturalmente, mas aquelas coisas também que não nos serviram, sabe? Que nos feriram, que nos machucaram. E a vida de todo mundo, as pessoas todas passam por rejeições, passam por traumas. Não há quem não passe. Mas Deus nos dá a saída, Ele nos dá o renovo, Ele faz o milagre quando é necessário um milagre, porque há muitas situações de lesões emocionais profundas que só uma intervenção realmente divina pode nos resgatar daquele lugar de dor, daquele lugar em que a nossa mente foi realmente lesionada. Mas nós temos um Pai poderoso, um Pai amoroso. O que é impossível para Ele? Nada, absolutamente nada. Mas enquanto nós estivermos caminhando nesse processo, nada se perde. Até mesmo quando nós sofremos, ou então quando estamos ali tendo consciência de tudo isso, isso dói e precisamos passar por um reprocessamento, né? Realinhamento mental, renovação de mente. E esse processo, ele dói, ele é difícil. Nós às vezes tomamos consciência de coisas que a gente nem tinha noção e a gente para e pensa, meu Deus. Às vezes a gente solta a frase, como que fizeram isso comigo? Como que eu permiti? Como é que eu fui tão ignorante? Como é que eu fui tão ingênua? Como que eu fiquei desse jeito? Como que eu fui parar nesse lugar aí, né? Lá por dentro mesmo. E Deus já conhece tudo, Ele já sabe tudo. Por isso Ele foi na cruz. Por isso antes mesmo, até de nós termos nascido, Ele já havia nos perdoado. Ele sabia, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E nós podemos confiar naquele que nos amou, sem exigir nada em troca, sabe? A única coisa é que nós o reconheçamos como, né, a nossa identidade, filhos de um Pai amoroso, sabe? Peçamos a Ele força, porque quem nos dá a força, o desejo e a força para realizar todas as coisas, também Ele. Então é tudo dele, para Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, para sempre e amém. Então que no dia de hoje nós possamos refletir mais uma vez sobre tudo aquilo que temos pensado.
E quando eu falo pensar, não é só um canal pensar. Aquilo que eu vejo me provoca pensamentos. Aquilo que eu escuto, as pessoas com as quais eu ando, as minhas escolhas. Nada fica indiferente. É um conjunto de coisas. E nós aprendemos, né? Na nossa reeducação cristã, na nossa submissão, nosso desejo de obedecer. Nós aprendemos todas essas coisas e temos a condição de colocá-las em prática. Um dia de cada vez. E Deus é tão lindo, é tão bondoso, é tão longânimo à nossa espera. Com carinho Ele nos toma nos braços, Ele nos acolhe, Ele nos perdoa, Ele nos contempla, sabe? Não há outro como o nosso papai. Amém? Antes de eu orar com você, vá lá, compartilhe. Deixe seu amém, seu like, isso é muito importante para que a palavra vá além. Vamos orar? Ei, papai, mais uma vez estamos aqui, Deus, na manhã deste dia, para te louvar, te bendizer, te adorar, te agradecer, ó Pai, porque você já fez tudo por nós, ó Pai. Não tínhamos nem ideia do que nos era necessário. O Senhor já veio adiante, já providenciou, Deus. Nos deu uma consciência vívida, Deus, ávida, quer dizer, desejosa, Pai, de te seguir, ó Pai. Se não há esse desejo em nós, se nos tornamos cauterizados emocional, mentalmente, ó Pai, devido a tantas coisas, Pai, nós te pedimos, ó Deus, renove as nossas forças, Deus, nos cure, nos liberte de toda forma de pensamento errado, ó Deus, todos os valores adquiridos, ó Pai, errados, ó Pai, que estão limitando o nosso crescimento, estão impedindo que nós tenhamos a plenitude de vida que transcende a compreensão humana, que não é ensinado em nenhuma escola, não está em nenhum livro, exceto na sua palavra e naquilo que o Senhor nos revela, Pai, através da palavra também, Deus. Fica conosco, papai, nós chamamos. Tu és nossa fortaleza, nosso refúgio seguro, nosso porto seguro, aquele que nos ensina a perdoar, a amar, a andar mais uma milha, Deus, a confiar e a ter a certeza que nós temos uma vida ainda muito especial para ser vivida, a vida eterna do seu lado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.